Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Conecta Podcast. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado ilustre aqui, vai ser apresentado em breve. Eu quero convidar você para se juntar a nós nessa jornada. Cada novo episódio aqui do Conecta Podcast, nós vamos trabalhar sobre habilidades, conhecimento profissional, crescimento financeiro, habilidades, empreendedorismo. São vários assuntos de interesse para você que quer crescer na sua carreira profissional também. Boas-vindas e deixa um like aí para nós, se inscreve aí no canal nosso. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Pablo. Bom, é isso aí. Primeiramente também, olá. Como o Marcos falou, acho que o objetivo é, através desse podcast, a gente contribuir muito, com tópicos como liderança, produtividade, o próprio networking, que é a pegada aí do nosso Conecta Talks, e também desenvolvimento de muitas habilidades, olhando aí a capacitação profissional, mas também olhando a capacitação para o reino de Deus, tá bom? Então, o objetivo é a gente trazer também, grandes especialistas aí, como nosso convidado de hoje, para que a gente aborde vários temas e traga também cases de sucesso. Então, essa noite foi como uma viagem ao túnel do tempo. Rever alguns amigos e, especialmente, o nosso convidado. Foi rever um amigo de faculdade, Então, queremos motivar todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, a não perder nenhum episódio, Pois aqui nós vamos encontrar dicas práticas, inspiração também para crescer e evoluir e se destacar, Então, este é o nosso Conecta E o seu futuro, queremos dizer, brilhante, Ele começa aqui nesse podcast que nós estamos aqui hoje. E nós temos, então, a honra de conversar com Rubens Batista, casado com a Rosana, pai de 2 filhos, já hoje vovô, e atualmente é CEO do Grupo Martins. E ele já foi membro aqui, como foi falado, membro dessa igreja, no início, e depois, em virtude do seu trabalho, viajou pelo Brasil e mundo afora. Hoje ele está aqui conosco. Então, Rubens, seja bem-vindo. Está conosco. Nós ficamos muito agradecidos por você estar conosco. Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer rever os amigos, como você falou. Relembrar de tanta gente que foi importante na minha jornada e foi super positivo, foi muito bom mesmo estar aqui. Então, foi muito importante você conosco nesse segundo Conecta Talks, os temas que você abordou, a abordagem que você fez. Então, nós queremos agradecer formalmente, foi muito enriquecedor e queremos que você conte, então, mais detalhes de como que você conseguiu se sobressair nesse ambiente tão competitivo de empresa e nos dê aí algumas dicas, alguns insights que pode ajudar as pessoas que estão conectadas conosco. Legal. Eu acho que eu posso falar da minha experiência, do que eu vivenciei e se puder ser de ajuda para outras pessoas, eu vou ficar contente com isso. Na realidade, eu acho que começa por a gente saber claramente o que move a gente, o que faz você se movimentar, agir. Eu acho que é a primeira coisa, Isso alguns chamam de vocação, habilidade, mas você tem que saber isso. Isso é a primeira coisa. No que a gente é bom, no que eu posso me destacar, eu acho que a primeira coisa é aquilo que você vai se destacar, é aquilo que você gosta de fazer. Geralmente é isso, pelo menos é um primeiro indicador. Outra coisa que eu fiz também na minha carreira é buscar trabalhar para aprender no início, não para ganhar dinheiro, Eu fiz essa opção. Eu trabalhei para aprender e não para ganhar dinheiro. Eu sabia que dinheiro iria acontecer se eu fizesse bem feito. Então, foi isso que eu fiz. E a outra coisa que também é muito ligada a isso é trabalhar com gente boa.
né? E quando trabalhar com gente boa, tem duas coisas. Gente competente, que é diferenciada, né? E ao mesmo tempo gente que é gente boa, né? Boa de conviver, boa como ser humano, né? Então acho que além disso, uma coisa que eu também sempre fiz foi trabalhar para ser o braço direito do meu chefe. Não é puxar saco, é ser na realidade disponível, você ser confiável, né? Você ser o cara que ele pensa quando ele tem um problema, né? Então isso eu sempre trabalhei. E nunca deixar, eu acho que, e também eu sempre pratiquei isso, de estudar, né? A gente não para de estudar só porque você concluiu um curso na faculdade, né? Você continua estudando a vida toda. Então acho que seriam essas as minhas sugestões. Foi o que eu pratiquei e o que eu sugeriria ou aconselharia alguém se me pedisse essa pergunta. Só se me pedisse o conselho ou se fizesse essa pergunta, né? Rubens, você destacou duas qualidades muito importantes na nossa vida, na sua própria vida, que é a curiosidade e a resiliência. Isso é nato, nós precisamos desenvolver isso. Como que? Fala um pouco sobre essas duas características que você destacou para o nosso sucesso. Eu acho que elas podem ser melhoradas, né? Assim, eu acho que curiosidade advém de você querer aprender, né? Querer conhecer como funcionam as coisas, por que elas são como são, né? Então, assim, eu acredito que isso é uma característica, uma característica que a gente desenvolve, né? Você pode até nascer curioso, né? E usar isso para o lado ruim, né? Que é, né, se tornar uma pessoa que quer saber das coisas de outros muito mais para poder usar contra ela, etc. Mas você pode também ser curioso no sentido de buscar aprender como é que as coisas funcionam, porque elas são daquele jeito. Então eu acho que isso você pode aprender, né? E tem que ter uma disciplina para tanto, né? Ler, estudar, né? Se fazer perguntas a outras pessoas. E resiliência justamente... Tem um filme que eu acho que muitos aqui devem ter assistido, do Rock, né? Que ele fala que o mais importante é saber, né? Apanhar, né? E continuar caminhando. E resiliência é isso, né? Resiliência é a despeito de você receber nãos ou de respeito de você eventualmente ter uma queda, você se levantar e continuar, né? E isso é uma coisa que também a gente aprende, né? E, assim, você tem que se determinar a isso, né? A gente não pode aceitar as coisas como são ou se resignar diante de uma derrota, né? Então, eu acho que as duas coisas você pode aprender, desenvolver na sua vida. Você diria que especialmente para o jovem, mas também para aquele que quer ter um sucesso, o estudar, fazer uma faculdade, você acha isso um aspecto muito importante? Se motivaria? É fundamental fazer uma faculdade, ter uma profissão. E assim, se você eventualmente tem dúvida, né, chega num momento da sua vida, tem dúvida, faz administração, pô, né? É uma faculdade, não estou falando menosprezando, eu acho que é uma faculdade super boa, ampla, né? Ela te dá uma possibilidade de estudar várias coisas, né? Então, assim, ela te abre campo, né? Mas, assim, a faculdade, eu não acredito que ela seja só para te capacitar na profissão. Ela também te faz uma coisa, né? Você fazer faculdade é você aprender a pensar por si mesmo. Eu acho que isso é a beleza da faculdade, independente do curso que você faz. Você aprender a pensar por si mesmo, né? Você aprende a pesquisar, né? Você aprende a resenhar, você aprende a pensar por si mesmo, né? Se você fizer, bem feito, claro, né? Então, assim, a faculdade é fundamental. Não importa qual, faz uma, escolhe e manda bala. Uhum. Então, Rubens, a gente acabou de sair aqui agora do Conecta Talks, né? Você deu uma explanação assim, muito abrangente, né, para poder
tá abrindo a mente de muitas pessoas, e a gente está aqui agora, aqui no Conecta aí Podcast. Então, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. A gente vê que tem muitas pessoas que elas têm dúvidas muito interiores de que como elas podem se impulsionar, como elas podem se desbloquear para poder, tipo assim, fazer uma faculdade, é super interessante, e não pode ficar só nisso, igual você falou, não pode ficar só num curso, você tem que procurar muito mais. Mas como que você vê essa questão da pessoa se desbloquear interiormente para acreditar que é possível para ela? Esse é um tema, é uma pergunta interessante, porque aí entra muito a questão da autoimagem, né, autoestima, etc. A pessoa pode ter isso e lidar com isso. Mas eu acho que, primeiro, a primeira coisa, a gente tem que se dar a chance, né? E se dar o benefício da dúvida. Né? Mesmo fazer assim, será que eu posso? Isso já é um começo, né? Um gatilho. Se você se dá o benefício da dúvida, pode ser que dá certo. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? A gente tem que se dar o benefício da dúvida. Né? A segunda você tem que gostar de si mesmo. Né? E terceiro, que eu acredito muito é o seguinte, a gente tem que deixar o nosso entorno melhor. Né? Você tem que deixar uma contribuição. Né? Aqui tem que estar melhor porque você existiu aqui. Né? Porque é triste demais você imaginar que você passou a sua vida em branco, né? Que você não impactou a vida de ninguém, que você não tornou o seu ambiente melhor ou mais produtivo. Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que ter consciência da responsabilidade que ela tem. Né? Se a gente nasceu aqui, a gente não está de passagem. Né? A gente nasceu porque tem uma razão para isso, um propósito. Né? Eu sei que tem escolas que pensam diferente, que não existe propósito nenhum, mas eu acho que, vamos dizer o seguinte, torna a vida muito melhor você imaginar que você tem um propósito. Né? Mesmo que algumas pessoas possam achar que seja bobagem. Né? Então, eu acho isso. Eu achei muito interessante, assim, tipo assim, Hiroki, Pablo, né, o Marcos Vinícius, a gente aqui, nesse momento aqui, debatendo tudo isso, porque a gente está, na verdade, digerindo, né, tudo aquilo que a gente acabou de aprender ali agora. Eu acho isso muito, muito importante. Eu queria ver com você, perguntar para você, tipo assim, o ponto mais impactante, assim, da sua palestra ali agora, foi quando você falou justamente isso, porque você tem a oportunidade de experimentar o seu crescimento profissional, mas você não modifica nada à sua volta, não altera nada, sabe? Você olhar só para dentro de si, para a sua realização pessoal, isso eu acredito que é um objetivo, assim, reducionista, menor. Nesse raciocínio, eu queria te perguntar o seguinte, como você deixar o mundo melhor, né, através do seu trabalho, das interferências que você faz no seu entorno imediato, como que você, como um executivo que você como que você lida e concilia a questão da família, no sentido de deixar o mundo melhor, inclusive a família, porque a gente vê todo dia, né, a gente fala no noticiário aí, né, que grandes empresários e tudo mais, ele cresce e tudo e a família fica a ver navios. Como que você vê no seu crescimento profissional, né, você como executivo, como que você lida trabalho, família? É uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que o equilíbrio, né? Vida pessoal e vida profissional sempre é difícil e muitas vezes ele é desvantajoso para a família, né? A família é sacrificada. No meu caso, especificamente, eu acho que tem algumas coisas que nos ajudou. A primeira coisa foi o seguinte, como a gente saiu da nossa cidade, né? Nós éramos aqui de Uberlândia, nós saímos daqui, a gente tinha um ou outro, né? E as crianças. A gente saiu daqui e nós tínhamos 2 bebês. Então, ainda bebês. Então, assim, essa questão de você ter consciência de que você está sozinho, você tem que estar mais próximo do outro, né? Isso ajuda. A outra coisa é você também ter claridade que os dois estão nisso juntos, né? Eu sempre encarei
a minha vida profissional como ministério, né? É uma plataforma através do qual eu posso expressar e refletir o reino de Deus, né? E a minha esposa era parte disso também, né? Assim como os meus filhos. E nisso, eu acho que importante foi a gente saber, primeiro, disso. Segundo, cada um ter claridade sobre o seu papel, né? A minha esposa, ela apostou comigo quando a gente resolveu sair de Uberlândia. Ela ganhava mais do que eu, ela tinha uma clínica próspera e tal. Então, mas ela acreditou que podia dar certo. E aí nós saímos daqui juntos. E quando a gente saiu, tinha claridade sobre o que ia fazer. Eu ia estar naquele projeto de trabalho e ela ia se dedicar naquele momento, a investir na educação dos nossos filhos, em cuidar deles, etc. Então, essa questão de família, de ter uma família organizada não é a palavra, mas uma família que seja funcional, né? Estruturada, funcional, ela depende dos dois, né? E cada um saber a sua função e o seu papel. E estar de acordo com aquela função ou papel. Porque também, se não tiver de acordo, não ia dar certo. Não ia dar certo. Se ela realmente não quisesse, não teria dado certo, né? Sem dúvida nenhuma. Porque se ela não quisesse abrir mão daquele momento que ela estava vivendo profissional, acreditando que eu tinha chance e acreditando nesse projeto nosso conjunto, né, de morar fora de sair de Uberlândia, na realidade buscar ter uma vida profissional fora daqui, etc. Se ela não fosse parte disso, não teria dado certo. Então, a gente só pode ir até onde a gente leva a nossa família, né? Porque a partir daí você tem que fazer tomar uma decisão que muitas vezes o custo é muito elevado, né? Eu quero perder minha família, né? Então... Essa frase é forte, viu? A gente só pode ir, repete aí, Pablo, a gente só pode ir onde a gente leva a nossa família. É interessante porque, na verdade, eu estava pensando, escutando aqui, né? E essa era uma das perguntas que eu até estava pensando mesmo. Falei assim, nossa, olhando a sua trajetória profissional, né, você mudou para várias cidades. Então, qual que é vamos pensar, né? O principal ponto para que tenha sucesso? Eu acho que você falou muito bem isso, deixou muito claro. Primeiro, é um bom alinhamento, né, da família, porque a partir do momento que você casou ali, essa é a sua família, né? Então, tem muitos parentes, a sua casa era aqui, a sua base era Uberlândia, mas você falou assim, não, eu e minha esposa alinhamos, né? Esse é um projeto, nós vamos seguir. Acho que esse alinhamento, essa comunicação é uma das principais chaves do sucesso. E por quê? Porque os desafios vão aparecer, né? Cada cidade que você mora é um desafio novo, é uma adaptação nova, né? Você mudou até de país, então teve cultura totalmente diferente. E se a gente consegue ter realmente essa clareza entre nós como família, eu acho que tá fadada a dar sucesso, né? A dar certo. Então, obrigado mesmo por compartilhar. Eu acho que essa era uma das coisas que eu queria te perguntar. Legal. Né? Hoje eu trabalho viajando. Então, assim, eu não trabalho... Eu não mudei de cidade, mas eu viajo bastante. Então, para mim já é um desafio, né? Muito grande. Esse é um dos desafios, e esse é um dos pontos que, quando eu aceitei o desafio, eu e minha esposa, nós falamos. Falei assim, olha, né? Antes eu estava todos os dias aqui. Agora, às vezes, vou ficar a semana toda fora. Mudou a rotina. Então, né, vamos aceitar o desafio? Juntos, né? Juntos, né? O casal juntos ali. Né? Justamente. E também com uma família, né? 2 filhos. Então, para a esposa ainda tem um desafio muito grande. Então, muito bacana isso. Eu analisando aqui, escutando a sua última resposta, Rubens, assim, aproveitando, é muito, muito rico, né? A gente escutar, assim, de alguém que, né, cursou uma trajetória assim, né? E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito pertinente, né, para os cristãos, né? Assim, como que o cristão ele deve influenciar o seu trabalho, sua posição, seja ela qual for, se você tem alguma história, alguma situação, porque assim, o mercado de trabalho ele apresenta diversas situações e, enfim, como que o cristão revela Deus ali naquele lugar, na sua postura, no seu dia a dia, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: você tem que ser você, né? A todo momento. Então, se você é um cristão e uma pessoa que
que aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, etc., você tem que viver essa vida independente. Você não precisa ter rótulo, não precisa vestir diferente ou sei lá, se portar assim de uma maneira específica, né? Você tem que ser você mesmo, porque se Deus está em você, não precisa de representar roupagem, nada, né? não precisa de roupagem, não precisa de teatro, isso mesmo. E a segunda coisa é você não ter, você ter convicção de que onde você está ali para poder expressar as virtudes, né, do reino. Então, isso significa você praticar o que é correto, você tratar as pessoas com lealdade, você eventualmente você sempre buscar, eu quero criar um impacto positivo ao meu redor, né? Eu não quero. Isso não quer dizer, porque também fica parecendo assim, poxa, mas então o cara não faz nada. Não é isso. Não quer dizer que você não vai demitir ninguém. Não tem isso, né? Você vai demitir, você vai. Aí você fala, pô, mas me demitir é uma maldade. Não necessariamente, né? Faz parte do Depende, trabalho, faz né? parte do trabalho, porque na realidade, às vezes, o que você está fazendo pode ser o bem para a pessoa que está saindo, né? Essa separação vai ser bom para ele, ou eventualmente o bem para a organização, porque a organização não está saudável, né? E ela gera empregos né? Então, se você eventualmente não toma uma decisão dessa, pode ser que você vai colocar em risco a organização. Mas a gente tem que ver além disso, né? Eu acho que principalmente é você buscar ser você mesmo o tempo todo, né? Você, na realidade, ser uma pessoa que busca fazer o que é o melhor, né? E o seu melhor, né? Você dá de si, você ser leal, e isso é ser intelectualmente honesto com as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente pratica, né? E encarar que ali que você está investido, você está sendo uma plataforma através do qual o reino se manifesta, né? Eu acho que é isso. Lembrar muito de José, né? Aonde ele estava, né? Ele prosperava, ali, verdade. Né? O lugar que ele mesmo. estava também prosperava junto com ele, né? E ele não ficava falando do rei, ele não ficava falando do Deus dele para eles. Sim. Ele vivenciava aquilo, né? E eles viam que ele tinha uma coisa diferente, né? E que atribuía a um Deus diferente, né? Mas assim, ele não pregava com o próprio trabalho. É isso aí. Porque essa acho que é uma coisa importante. O mais importante do que falar é viver, né? Às vezes o que acontece é justamente a pessoa fala muito, mas não vive de acordo, né? Isso é verdade. Mano, pensando aqui, né? Olhando essa questão, né? A gente falou, nossa, a importância de estar alinhado em família e tudo, mas como cristãos a gente sabe a importância também do corpo, né? Quando a gente fala de igreja. Quando a gente olha várias mudanças, né? Mudanças de cidade, de cultura, como que foi esse desafio para você, né? O que você acha que foi o mais desafiador? Como que você se organizou para isso, né? Nossa, eu estou saindo da minha igreja e estou indo para uma outra cidade, às vezes vou ter que procurar uma outra igreja. O que você aconselharia, né? Uma pessoa que está aceitando um desafio longe da sua igreja, ela seguir? Assim, eu acho que primeiro quando você toma uma decisão dessa, você tem que fazer todas as contas, etc., para tomar uma decisão, né? Tomar a melhor decisão possível. É claro que inspirado, mas tem que fazer conta também, né? Calcular. Isso dito, eu acho que, no meu caso especificamente, eu valorizei 3 coisas sempre. Uma casa perto do trabalho, uma boa escola para os meus filhos. Então, uma casa perto do trabalho é uma casa boa, né? Que sua esposa e seus filhos se sentissem bem, porque eu ficava pouco tempo em casa. Então, uma boa escola e uma boa igreja. E uma boa igreja, o bom de uma igreja, no final do dia, é que você é o seu lar fora do lar, né? Uma igreja que é funcional, saudável, ela te recebe bem, você se integra, né? Sua família se integra. Então, eu sempre busquei uma igreja que fosse boa para nós todos, né? Para mim, para minha esposa e para os meus filhos, né?
que eles todos fossem bem recebidos. Que às vezes você gosta de uma igreja que é muito mais intelectual, outro gosta de uma igreja que é mais do bumbo, né, e tal. Tá tudo certo, mas assim, você tem que pensar no todo, né? Se você tem crianças pequenas, mas tem uma escola dominical legal, Suporte, tem atividades para criança, como é que é, né? Então, assim, eu sempre busquei fazer isso. Então, e deu certo. Rubens, você falou aí sobre estar inserido no reino de Deus, trazer o contexto de reino de Deus nesse mundo corporativo, né? E reconhecemos que podemos dizer que você é um homem de sucesso, chegou, vamos dizer, no topo, né, nesse mundo corporativo. Quais são os perigos que você mais poderia deixar como um alerta para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E você contou algumas histórias, como você falou, de realidade. Você teve alguma história de insucesso pessoal? E não sei se você poderia também falar um pouquinho como é que é a sua relação pessoal com Deus hoje, no seu dia a dia. Tá. Então, são 3 perguntas, né? Então, a primeira é sobre... Qual é a primeira mesmo? Falei dos perigos, né? Se você Os poderia perigos, falar um pouco dos perigos. A questão dos perigos. Então, Desafios. assim, eu acho que o principal perigo, se você tem sucesso, é você achar que foi o responsável pelo sucesso. Acho que é o pior perigo, você achar que foi o cara, né? E sucesso não é só seu, sucesso é coletivo, tem que ter um bom time, tem que ter, além do time, tem que ter as condições para tanto, né? Por isso que muitas vezes um cara sai de um lugar onde ele tem sucesso, vai para outra organização e não tem sucesso, porque não tem as mesmas pessoas, não tem a mesma infraestrutura, não tem a mesma cultura. Então, a gente tem que ser humilde, no sentido de saber que, ou no sentido de entender que o sucesso ele é conjuntural também, ele depende, né? Ele depende da missão, ele depende da infraestrutura, ele depende das pessoas que fazem parte daquilo, né? Daquela missão. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa também, não menos importante, além de você ter essa questão de reconhecer que o sucesso ele é dependente de outras coisas, é você buscar, não me entenda mal, mas assim, você sempre não se levar muito a sério, você sempre se questionar, né? Porque muitas vezes o erro é que você se leva muito a sério, né? Ou eventualmente dá um tipo de contorno naquilo que é muito maior do que é de fato, entendeu? Então eu acho que a gente tem que colocar as coisas sempre em perspectiva, né? Eu acho que essas 2 coisas sempre foi coisas que eu me policiei. Às vezes teve momentos que eu errei, né? Então eu tenho que reconhecer isso. Quanto a insucesso, eu acho que teve um momento que foi numa empresa multinacional que eu trabalhei, que eu não consegui comunicar muito bem o momento que a gente estava vivenciando, e nisso, como eu não consegui comunicar bem e ter convencimento, e não só isso, mas também manter as pessoas informadas, eu acabei no final tendo que me desligar da empresa, né? Criou uma situação muito difícil. Então, assim, eu acho que essa questão de você saber se comunicar, você manter os outros informados, buscar estabelecer a narrativa, né? Porque quando você está numa organização, tem muita narrativa rolando, né? Você tem que estabelecer a sua. Se você é o número 1, você tem que estabelecer a narrativa, não pode deixar que outros estabeleçam. E isso é difícil, principalmente dependendo um pouco do grau político que a empresa tem, né? O ambiente político da empresa e tal. Mas, então, esse é um caso de insucesso. E aí, a terceira pergunta são os riscos, né? Falei um pouco dos riscos e também como é a sua relação pessoal. A terceira relação. Assim,
eu acho que a minha relação é uma relação pessoal, né? Eu não separo, não tem momentos, né? Todo momento eu estou conectado, né? Eu estou online, né? Com Deus. Então, assim, claro, tem momentos de manhã, eu leio a Bíblia, ou faço oração, mas assim, eu estou conectado o tempo todo, né? Se isso é uma coisa que te define e que te marca, não tem jeito de ser uma coisa que você... Não é igual uma roupa que você põe e tira, né? Então, assim, ter uma vida cristã genuína é o tempo todo, né? Você está o tempo todo online, é um estilo de vida, e é você, né? É isso aí. Eu acho que isso é que nem o Marx comentou a história de José mesmo, né? Na verdade, é muito um testemunho, né? O nosso testemunho de vida é o que vai ser o maior, que vai gerar o maior impacto na vida das pessoas, que vai dizer de fato se você é cristão e como que está, né, a sua intimidade ali com Deus. Né? Ouvindo você um pouco, você falou sobre, acredita que o líder é aquele que serve. Você podia ampliar um pouco mais esse entendimento aí para nós? O líder é o servo da missão, né? Ele tem que entregar uma missão. Ele foi confiado uma missão, ele tem um time e tem recursos. Então, o que ele tem que fazer ali é o seguinte, utilizar o mínimo de recurso possível, fazer com que o time tenha o mínimo de esforço possível e, mesmo assim, realizar a missão. Então, ele é o cara. Isso é que eu chamo de serviço, né? No final, ele é o servo, ele orquestra aquilo tudo, né? E o líder de sucesso é o que entrega a missão com o mínimo de esforço e o mínimo de gasto, porque também você chegar ao final da missão com todo mundo morto, desgastado, né? Desgastado. E além de tudo, sem recurso nenhum, né? Você não cumpriu bem a sua missão. É isso que eu chamo de livros, por isso que eu chamo que o líder, ou digo que o líder é um servo, né? Uhum. E o exemplo que a gente vê, né, o tempo todo é Jesus Cristo, né? E ele ensinou que quem serve, essa pessoa ela sai na frente porque é uma pegada de humildade. Que é diferente, né, líder de chefe. Né? O chefe está sempre ordenando e esperando que alguém faça por ele. Agora, o líder verdadeiro, essa é a pessoa que realmente, assim, ele serve. Eu achei interessante essa frase sua, até anotei aqui, o líder é o servo da missão. Porque geralmente a gente entende o contrário, né? O líder é aquela pessoa que está sempre proeminente, né? Destaque, né? Destaque. E a gente vê muito isso acontecendo, por exemplo, na Fórmula 1. Você estava falando de time, né? Então, o líder, ele é o servo, mas ele sabe que primeiro ele precisa servir o time. Na Fórmula 1, não é só o piloto que ganha sozinho, tem toda uma retaguarda ali. Eu queria te perguntar, tipo assim, nas oportunidades que você teve de reconhecer, de ter o reconhecimento do mérito, o reconhecimento da premiação, o reconhecimento do pódio, qual foi a sua, tipo assim, Rubens, a sua alegria interior, a sua satisfação em dividir essa vitória? Como que você ficou, assim, tipo, feliz em compartilhar essa vitória? Me fala sobre isso. Uhum. Interessante, porque, na realidade, eu acho que, pelo menos comigo, sempre foi assim, né? O fato de você ser reconhecido, no meu caso, pelo menos, eu sempre entendi como é uma coisa passageira ser o reconhecido, né? Porque no final do dia dura pouquinho, né? Uhum. Logo em seguida você precisa se provar de novo, entregar outra coisa e tal. Então, assim, o que é bom não é a cerimônia, mas é aquele momento em que você fala, puxa, deu certo, né? A gente fez, a gente entregou, etc. Uhum. E eu sempre busquei que meu time pudesse entender que sozinho, né, a gente não faz nada, né? É a força do conjunto, né? Uhum. Na realidade, eu sempre, e eu acredito, eu não acredito muito em one-man show, né? Eu acredito mais na força do coletivo. O time, né? Uhum. Né? É claro que tem gente com muita habilidade, né? Mas tem gente com muita habilidade que não tem disciplina. Então, quer dizer, ele pode ser muito bom para ele mesmo, mas o time dele nunca ganha, nunca é campeão, né? Ele ganha prêmio, ganha de melhor goleador, ou o que seja, mas ele
né? O time dele nunca não ganha campeonato. E, então isso é terrível, né? Então, assim, eu acredito muito na força do coletivo e eu sempre quis que meu time entendesse que no final do dia, se a gente faz, né, se a gente realiza, fomos nós que fizemos juntos, né? Uhum. Não foi produto de um ou de outro. Legal. E só acrescentando uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, tá? Uhum. Mas hoje lá em casa a gente aprendeu a celebrar todas as conquistas, da pequena até a grande. E eu acho que isso tem tanto a ver, né? Que você está falando de time e tudo, mas a gente comentou já, nosso primeiro time é a nossa família ali, né? Sim. E quantas vezes a gente não celebra ali, né? Falei assim, olha, uma conquista pequena que nós tivemos. Eu preciso celebrar aquilo. Preciso trazer o meu time ali e falar assim, olha, isso aqui foi por causa de vocês, né? A gente conquistou isso aqui por causa de vocês. Legal, né? E uma coisa que o Rubens falou importante, né? Se deu certo, é porque lá atrás foi por causa da família, foi por causa do apoio, da base, da família que estava ali e falou assim, olha, eu estou com você nesse projeto. Então, celebrar esses momentos, né? Junto com um time, seja a sua família ou seja dentro da empresa, sua vida da equipe, profissional, cara, eu acho que isso é fantástico. Isso aí dá pra gente rever uma frase, né? O pessoal fala que por trás de um homem de sucesso tem uma mulher, né? Por trás não, ao lado, uma mulher e uma família, né? Isso. Ao lado, não é atrás não. Não. Ô Rubens, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu queria nós estamos aqui, né, com uma série de perguntas aqui, né, aproveitando muito aqui seu conhecimento e queria te pedir assim, um conselho que você daria hoje para o jovem, né, aquela pessoa que está começando hoje o mercado de trabalho, a pessoa que está iniciando, que está ali, né, o que escolher? São muitas opções, hoje a gente tem, né, na internet a pessoa acessa, qual carreira eu escolho, o que eu devo começar, o que eu devo fazer, mas assim, qual que é o seu conselho, o conselho do Rubens hoje, para alguém que está começando no mercado de trabalho, seja para empreender, para uma faculdade, igual você falou também, o que você falaria para uma pessoa hoje que vai começar? Eu acho que é muito injusto você fazer uma escolha por uma faculdade quando você tem 17 anos, né? É extremamente injusto, né? Você se comprometer para o resto da vida com uma profissão. Isso dito, eu também acho, por outro lado, que não é um grande problema, porque no final do dia você só tem 17 anos. Se você começou aquela faculdade e fez, você pode fazer outra. Dá tempo ainda. E no final do dia, a faculdade, na minha visão, ela tem um objetivo principal, que é fazer a gente pensar, né, e decidir por nós mesmos. É isso aí. Então, assim, eu acho que o mais importante é sempre você se perguntar o que te move, né? O que te move, o que te faz, o que te faz levantar todo dia de manhã e te dá prazer e que você tem interesse em fazer e você se vê como uma pessoa que tem habilidade para tanto, né? Porque também não adianta só querer fazer, né? Porque às vezes o cara quer ser um jogador de futebol, mas não tem habilidade nenhuma, não vai adiantar, né? Por mais que ele seja disciplinado, no máximo ele vai ser um cara muito esforçado, mas não vai ser um cara que vai poder jogar profissionalmente. Mas tem outras coisas que a gente vai entender a nossa habilidade, né? Que às vezes você é bom em fazer conta, você tem que entender isso, né? Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fiz um teste vocacional, né? E foi super positivo, porque deu certo para mim. As áreas que abriram para mim foi a área que eu escolhi, né? Então, assim, eu acho que no limite, eu acho que você pode fazer um teste vocacional, né? Mas eu acho que a gente mesmo também vai aprendendo naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente tem habilidade, né? E a partir daquilo que você começa a tomar decisão, né? Não muito, assim, mas tem que ser um pouco realista também, né? Você falou um negócio interessante, o que te move, né? Como que você faz a diferença, né? Eu lembrei quando eu ingressei no curso de engenharia, nos primeiros períodos ali, praticamente você não entende muito o que está se passando ali, né? Muita conta, matemática, física, cálculo. E aí eu me lembro que eu tive uma conversa com alguém que estava na graduação, que já estava se graduando ali com o diploma e tal, e perguntei, falei, cara, mas tem muita coisa que a gente estuda aqui que aparentemente não serve para nada. E de fato, é o que você falou aí, a pessoa falou assim para mim, falou, olha, isso aí é para ensinar você a ter raciocínio lógico. É para você aprender a como resolver problemas do seu dia a dia, de fato, né? Hoje
quase nada daquele conhecimento técnico das fórmulas ali, matemática, eu não uso, mas né, o raciocínio lógico de como resolver os problemas, né? Então, assim, eu acho isso muito importante, porque hoje... Aprender a pensar, porque hoje o jovem, às vezes, ele escuta várias correntes de pensamento que às vezes fala, não, você não tem que fazer faculdade, não. Não, o que está dando dinheiro é isso ou aquilo, né? Então, esse pensamento que você falou faz muito sentido. Né? O que te move, como que você pode fazer diferença no mundo, né? Como que você pode impactar positivamente também o seu ambiente, porque o resultado financeiro por si só, às vezes ele é muito vazio, né? Eu quero ser bem sucedido, enfim, milionário, ganhar dinheiro, mas assim, qual que é o fim disso? O fim disso é só o seu, né? Qual que é o propósito? É interessante, né, Marcos? Acho que uma coisa que o Rubens falou, porque normalmente qualquer curso que você escolher, os primeiros períodos é teoria. Sim. Então, acho que um ponto importante também, complementando aí, é a resiliência que o Rubens falou. Também não adianta você entrar, fazer um período e falar assim, não, né, já desisti e tudo. Cara, você precisa entender. Né? Você falou assim, olha, eu falei com uma pessoa que estava formando lá. Sim. O porquê. Entender por que a importância disso. Porque, às vezes, eu trabalho na área da educação. Então, eu vejo a quantidade de pessoas que desistem no primeiro semestre. E aí você olha assim, cara... Eu tenho que ter um mínimo de resiliência, até mesmo até eu gerar um mínimo de senso crítico para falar. Falei assim, não, realmente não é isso que eu quero. Porque eu olhar ali só o primeiro, né? Falei assim, nossa, que eu vi só a teoria, não vai de fato ser o meu sucesso ali, né? Ô Pablo, e essa chave é uma chave importante também, né? A gente trazer pessoas e perguntar para pessoas que conquistaram mais do que você. Né? Assim, às vezes você vai pedir conselho, você vai tomar conselho com alguém que não, né? Que não tem uma referência, né? Você tem que entender a origem do conselho, né? Quem que está te aconselhando, né? Qual a experiência dele? Como chegou? Qual que é a credencial dele para te dar esse conselho, né? Acho que esse é o ponto. Não, e assim, gente, esse é um dos principais objetivos, né? Nós estamos começando esse podcast hoje, mas esse é um dos objetivos desse projeto do Conecta Talks também, é entrar dentro disso. Dessa parte, dessa capacitação, desenvolver lideranças, né? E até mesmo entrar futuramente aí, essa questão da empregabilidade para os nossos jovens que estão aqui na igreja. Né? Então, acho que esse é um ponto que nós temos buscado, né? Eu acho que tem contribuído bastante. Pablo, esse raciocínio ele é muito interessante, porque, por exemplo, hoje aqui nesse podcast a gente está ouvindo alguém que teve resultado, então tem autoridade para poder falar. O que acontece hoje quando a gente pega isso aqui? Quantas pessoas estão aqui, Rubens, buscando aqui alguém que vai colocar a sua vida no prumo? São muitas vozes. Muitas vozes. Até na Bíblia fala, no mundo existem muitas vozes. Então, o que acontece? Quantas pessoas estão sendo ludibriadas por conselheiros, pessoas aí que foram para a cidade tal, no continente tal, e fez um curso lá enorme de uma semana e leu 2 livros. E a pessoa que lança raciocínios e tudo, e quantos incautos, quantas pessoas que estão ouvindo conselho de pessoas que não têm resultado para mostrar. Sabe? Então, uma coisa muito interessante, né, Marco, foi falado aqui agora, a questão da faculdade que você falou, Pablo, 6 meses, 1 ano, você fica ali, você fica por entender. Quem passar por essa fase, eles vão ser os novos pensadores, porque eles vão aprender a pensar e raciocinar. Quem passar por isso, mas não entendeu nada, não aprendeu nada, eles vão ser os novos repetidores do sistema. Pessoas que não têm senso crítico, sabe? A pessoa abre a boca, não tem profundidade, ela não tem intensidade no que ela fala, mas ela tem extensão de fala e não fala nada. Justamente. Não é? Então é importante porque esse início de faculdade, seja o curso que você vai fazer, você tem que passar por essa frase para você, no mínimo, aprender a pensar. Não é isso? Eu acho... Sabe o que é o mais importante também, Luiz? Quando a gente traz isso para o reino de Deus. Porque a gente está falando da faculdade ali, mas da mesma forma a gente tem que trazer isso para dentro da igreja. Quantas pessoas, às vezes, né, se tornam religiosas ou estão só dentro da igreja, mas não aprofunda tudo que a Bíblia tem para nós ali. Porque a faculdade, tudo que você vai aprender lá, você pode ter certeza. Vai estar dentro da Bíblia. Né? Jesus ele já ensinou isso ali. E a gente precisa aprender isso também, a estudar mais, né? Ter interesse em estudar mais da palavra, porque isso é essa mesma capacitação que a gente está falando aqui, que uma faculdade vai te fornecer. E a resiliência para o jovem ela é fundamental, né, Paulo? Porque tem até aquela história, né, que o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu vou largar a faculdade,
porque o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, também largou a faculdade e falou, não, meu filho, fica à vontade. Só que ele largou Harvard. Então você passa em Harvard e aí você pode largar. É isso aí, isso é uma boa. Isso é uma boa. Resiliência é fundamental. Né? Eu quero deixar aqui uma última provocação, Aham. Rubens. Hoje nós ouvimos aí pelos noticiários que o Messi ganhou a 8ª bola de ouro, pela 8ª vez. E podemos dizer que você, não sei se você poderia dizer que já está no topo, né, da carreira, ou você tem projetos, sonhos ainda? Não, acho que uma coisa que na vida a gente tem sempre é sonho, né? Sonhar de fazer, de melhorar, de fazer melhor, de contribuir mais, de impactar mais, né? Assim, e isso é uma coisa interessante, porque a gente vai passando o tempo, né? A gente vai ficando mais velho, e uma das coisas que você imagina quando você é jovem, que você vai chegar ao fim da sua vida e não vai ter arrependimentos, né? Ou que você vai eventualmente... Aquilo que você planejou vai sair exatamente igual você pensou. E não vai ser assim, né? Mas o importante é a maneira que você viveu, né? E que no final você olha para trás e fala, poxa, eu sou dono disso, né? Eu reconheço tudo isso, né? Sou eu. Então acho que esse é o tema, né? Assim, a gente tem que querer, primeiro, não é ser descontente, né? Você tem que se contentar com o que tem, mas não tem problema você querer mais. Almejar mais, né? Almejar mais. Isso não é problema, né? O que é problema é você nunca estar satisfeito com o que tem, né? E sempre buscando alguma coisa que isso parece fome, né? Ou fome, uma insaciez que você tem, uma carência, né? Mas se você é contente com o que tem e que quer mais, não tem problema. Isso tá certo, né? Isso faz parte. Se a gente tem isso nas nossas vidas como ser humano, isso não deixa de ser divino também, né? Porque se a gente entende que nós fomos inspirados, né, pelo sopro divino, então querer mais ou etc. não pode ser taxado como errado. Ele é errado se você nunca está contente. Agora, se você está contente com o que tem, né, com o que já alcançou, mas que quer um pouco mais, tá ótimo, né? Acho que isso fala muito de gratidão, né? Eu preciso entender a gratidão. É isso aí. E Boa contribuir a gente sempre vai ter. É verdade. Rubens, em nome aqui toda a equipe aqui do Conecta, quero te agradecer pela sua disposição, pelo seu tempo aqui, pela sua contribuição. Seja sempre bem-vindo aqui no Conecta Talks e isso. Obrigado a todos vocês, Marcos, Luiz, Hiroki, gente antiga, né? E Pablo, a moçada. Então, prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês façam sucesso aí. Bom, eu quero aproveitar, pessoal, né? Também esse aqui é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Então, né, fiquem atentos aí, né? Como o Marcos falou no começo, não deixe de seguir. Nós anunciaremos logo aí nas nossas redes sociais, mas o objetivo é a gente... isso aqui é o start de um projeto que nós traremos muitas outras pessoas, né, e com temas muito atuais para a gente nos desenvolver, nos capacitar. Tá bom? Então, não deixem de nos seguir aí nas redes sociais. Obrigado. Conecta aí, isso mesmo. Conecta aí. Nossa, muito obrigado, Rubens. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Obrigadão.